Você está conseguindo ver o rosto? Tô. Tá? Eu vou começar uma marcação aqui e vou te ensinar o do ponto alto e o do ponto baixo, tá? Só um minutinho que eu tô pegando. Eu vou trabalhar aqui primeiro com a régua, tá? Porque o meu paquímetro, ó, tá aqui. Eu já sei mais ou menos as medidas, eu vou seguir a medida do rosto da minha cliente, tá? Uhum. Mas depois a gente vai pegar o paquímetro. Eu vou fazer só as 3 medidas principais. Você lembra? Se a cliente tiver a gente pode seguir desde essa abinha aqui, como essa abinha aqui, tá? Para fazer a marcação do ponto inicial. Eu vou seguir essa aqui, que eu quero a sobrancelha dela um pouquinho mais fechada, tá? Ó, e ele apaga fácil, peraí. E eu não sei se eu tenho dificuldade também, porque eu sou canhoteira. Ah! Aí eu não sei se é por causa disso também. Eu dou uma apanhada. Não, mas tudo a gente vai se adaptando, né? O importante é que você desenvolva a sua técnica, né? O seu modo de trabalho. Você tendo mais ou menos os parâmetros, você consegue desenvolver a sua forma de trabalho. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque tem que se adaptar, né? No teu caso, por ser canhota, mas depois você tira de letra. Ó, eu não estou me apegando agora às medidas de paquímetro, tá? Eu estou fazendo as medidas do rosto da minha cliente. Então, é o que ela tem, ó. Arco do cupido, canto do nariz, canto externo do olho. Tá vendo? Uhum. Arco do cupido, canto externo do nariz, canto externo do olho. Fiz as 3 medidas principais, tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Que agora eu vou usar o meu paquímetro. Essa minha cliente, ela não tem sobrancelha, tá? Mas se eu for atender uma cliente que tem sobrancelha, eu vou ver aonde inicia o pelo dessa cliente, tá? Aí vou ver o paquímetro. Aqui eu vou colocar 1,5, tá? Ó, canal lacrimal, 1,5. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, tá vendo? Então, eu achei a altura da minha sobrancelha, tá? Vamos supor, a minha cliente ela pode ser 1,8 ou 1,3. É essa medida que eu vou levar para o outro lado. A gente sempre tem que perguntar para a cliente qual a sobrancelha que ela mais gosta, né? A gente sempre tem um lado que a gente gosta mais. E aí você vai tentar pegar as medidas daquele lado que ela gosta mais e vai transferir para o outro lado que ela gosta menos, ok? Então, aqui, ó, eu já achei a medida inicial, ou seja, a altura da minha sobrancelha, aonde a minha sobrancelha vai começar. Essa mesma medida eu posso usar aqui, ó, no final da minha sobrancelha, tá? Lembra que eu falei que a sobrancelha, ela tem que estar ou na mesma medida ou um pouquinho mais alta do que a medida do início da sobrancelha. Porque se ela tiver mais baixa, né? Vamos supor aqui, se eu tenho 1 centímetro aqui e aqui eu tenho 1,5, eu vou ficar com o meu olho caído, tá? Se eu tiver ela um pouquinho mais alta, eu vou levantar muito o olhar. Então, o ideal é que o início e o final da sobrancelha estejam na mesma direção. Então, se eu trabalhei com 1,5, eu vou vir aqui, estou medindo. Neste caso aqui, ó, eu estou criando uma sobrancelha.
No caso de quando a gente tem a cliente, o que a gente vai fazer? Quando a gente já tem a cliente, a gente vai seguir o início que ela tem e o final que ela tem de sobrancelha. Ok? Uhum. Então, ó, aí fiz isso, né? Determinei. Uma opção que a gente pode fazer agora, ó, eu já achei o meu ponto inicial, o meu ponto alto e o meu ponto final. Não achei? Ó, o ponto alto tá aqui, ó. Se eu colocar tudo na mesma direção, ó. Aqui eu já deixo. Ó, tudo na mesma direção. Ponto inicial, ponto alto, ponto final. Ó, ponto inicial, ponto alto, ponto final. Não estão todos na mesma direção? Tá. Meu ponto alto está aqui embaixo. Quer dizer que a minha sobrancelha vai vir aqui? Não, né? Por quê? Aqui só fiz o quê? Eu delimitei uma reta. Você lembra? Eu vou pegar a folha aqui, ó. Você lembra nesse desenho aqui, quando a gente vai fazer, eu não faço a primeira marcação do meu ponto inicial, não marco o meu ponto alto e não marco o meu ponto final? A mesma direção. Tem alguma diferença de direção? Ó, tá numa reta. Numa reta eu tenho 3 pontinhos. O que difere são as medidas. Aqui eu tenho 3 centímetros e aqui eu tenho 2 centímetros. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou ver se a medida está igual dos dois lados. 2,5. Ó, tá vendo aqui? 2,5. Passou um pouquinho. Peraí, deixa eu só ver. 2,4. 2,4 certinho aqui. Tá, ó. Vamos ver o final. Eu tenho aqui 1,5, 1,6, 1,7 aqui e tenho 1,7 aqui, tá? Ó. Então, as medidas estão iguais de espaçamento, tá? Feito isso, qual a próxima medida que eu tenho que prestar atenção? A espessura da minha sobrancelha. Então, a espessura, eu vou chegar lá na minha cliente e vou ver a medida da sobrancelha dela. Se ela tem uma sobrancelha, ela vira para mim e fala assim: você vai lá e mede. Ah, ela tem uma sobrancelha de 5 centímetros. E ela fala para você: ah, mas eu quero a minha sobrancelha mais grossa. Isso foi uma das coisas que eu observei bastante no seu desenho. Você teve uma ou duas clientes com a sobrancelha que era mais fina e você deu uma engrossada na rena. Às vezes chega cliente que pede esse serviço. Eu vou te explicar por que a gente às vezes tem que tomar cuidado quando vende esse serviço, tá? Uhum. Então, o que acontece? Eu vou ver a espessura da sobrancelha da minha cliente. Ela pode variar de meio, né, 0,5 até 1 centímetro. Aí você vai ver se deu 0,5, se deu 0,8, se deu 0,7, se deu 0,6, se deu 1. Aí você vai ver a medida e vai transferir para o outro lado. Eu vou trabalhar com 0,6, tá? Então, ó, eu vim aqui e fiz a minha primeira marcação. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, a ponta do lápis quebrou, eu perdi a medida. Deixei a ponta tão fina que ela tá quebrando. Bom, achei as minhas duas medidas aqui, tá? Agora que vem o pulo do gato. Vamos supor que esse daqui é a minha cliente, eu já achei a espessura, eu vou achar agora o meu ponto alto, que é onde você tem a dificuldade. Tem duas formas que eu posso trabalhar isso aqui. A primeira é uma reta, eu pego o meu lápis dermatográfico, existe umas regrinhas, só um minutinho, eu vou pegar aqui uma reguinha para te mostrar.
Ó, existe uma reguinha que ela é assim, ó, molinha. Tá vendo? Flexível. Aqui. Oi? Essa? Pode ser essa, que ela é bem molinha, não é? Parece uma folhinha de plástico. Isso. Ela. Aí, ó, vou até mostrar com ela. Você vai vir aqui, ó, com essa reguinha e você vai marcar o ponto inicial até o ponto final. Como se eu chegasse e fizesse isso aqui, ó, do início ao final da minha sobrancelha. Tá? Cliente de olho fechado, eu vou lá e marco uma reta. Tá? Uhum. Feito isso, ó, vou fazer aqui e vou fazer do outro lado. Você já está conseguindo entender o que a gente vai fazer agora? Beleza. E aí, o que eu vou fazer nessa minha sobrancelha? Eu vejo se a minha cliente vai querer a sobrancelha mais levantada ou se ela quer mais arredondada. E aí, eu vou ver a medida que eu vou deixar aqui. Então, vamos supor que eu vou até o início da onde começam os pelinhos da minha cliente, tá? Então, aí eu vou lá e tiro a medida. Vamos supor que o início dos pelinhos da minha cliente comece com 0,4, tá? Ó, aí começa aqui, ó. Já fiz uma marquinha aqui, ó. 0,4, tá? Só que... o 0,4 aqui no ponto alto. Tá, entendi. Eu não fiz a reta? Isso. Aí eu tenho já o local que eu marquei meu ponto alto, não tenho? A minha reta passando aqui? Uhum. Então, eu vou vir aqui e vou botar o paquímetro na parte de baixo e vou marcar aqui um risquinho na parte de baixo. Aí que é onde começou o pelinho da minha cliente. Só que aí eu vou a sobrancelha um pouquinho mais alta, porque aonde começou tá deixando a sobrancelha dela muito reta. Beleza? Porque, ó, vamos supor que se eu começo aqui e o ponto alto dela tá lá, eu vou ficar com o meu início mais fino do que o meu ponto alto, ou vou ficar com a mesma medida. E a gente não tem que diminuir de 1 a 2 milímetros no ponto alto? Isso. Deixa eu pegar meu carregador. Então, o que eu vou fazer? Fiz isso, achei o meu ponto de partida, né? Até onde começa os pelinhos dela, e aí eu vou até onde termina os pelos da minha cliente. Ó, aqui tá o segredo, tá? Eu vou até onde termina. Vamos supor que ela termina com 0,7. Ó, ela termina aqui em cima, tá vendo? Ó. O que vai acontecer se eu ligar minha sobrancelha daqui para cá, daqui para cá? Eu vou ter o ponto alto mais grosso do que o meu ponto inicial. E isso não pode acontecer. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui na parte de cima e vou ter que diminuir na parte de baixo. Então, por exemplo, se eu tenho 0,7 e eu trabalho o meu início, vamos lá, eu tenho 0,7 no ponto alto. E o meu ponto inicial, ele tem 0,6. Isso é a medida da cliente, tá? Então, quanto que eu vou ter que reduzir aqui para eu ter um ponto alto legal? Normalmente, eu já tenho que reduzir de 1,2. Então, vamos supor que a minha cliente quer a sobrancelha, não quer a sobrancelha tão fininha no ponto alto. Se ela tivesse num ponto normal, se eu começo com 0,6, eu teria uma redução do ponto alto para o 0,5, não é verdade? Tá conseguindo acompanhar? Tô, mas eu tô achando mais difícil do que com a linha. Não, então, mas aí é que entra. A linha, você vai seguir a medida da que a cliente tem. E de qualquer... A gente tá montando uma sobrancelha, tá certo. Exatamente. Aqui,
A gente está subentendendo que a sobrancelha dessa cliente, ela é uma sobrancelha que o início é fino, ela tem aquele pouquinho pelinho no início, e aí ela vai aumentando, vai engrossando, encorpando, chega aqui, ela tem aquele monte de pelo e depois na cauda fica ralinho. Você tem uma cliente assim lá. Tenho. Se eu não me engano, foi a terceira foto que você me mandou, depois eu vou mostrar. Você tem um início mais fino que o ponto alto. Tá? O ponto alto está mais grosso. Por quê? Provavelmente ela tem mais pelo nessa região e menos pelo nessa. Então, a gente está pegando a medida da cliente, tá? E agora a gente vai regular essa medida para que a gente consiga deixar ela proporcional a isso aqui para trabalhar. Porque, ó, vamos supor, a sobrancelha dela não está aqui em cima? Tá. Tá? Isso é a cliente, é da cliente, não é a gente que está fazendo. Se eu vier aqui e cavar tudo que eu preciso para deixar, aqui está com 6, aqui está com 7, eu vou ter que tirar. Olha como vai ficar a sobrancelha da minha cliente. Fica bonito? Não. Fica muito alto, não fica? Tá muito alto. Então, o que eu vou ter que fazer com essa cliente aqui, ó? Eu vou ter que subir um pouco aqui. Eu não fiz com 0,4 a distância daqui até aqui, que é o que ela tem de pelo? Foi. A minha cliente, a distância daqui até aqui, natural dela, tem 0,4. Se ela não tivesse tão alto aqui, eu não ia ter só que aumentar para 0,5, aumentar 1 milímetro aqui, e aí a sobrancelha dela já ia ficar com esse caimento aqui, ó. Ó como já muda 1 milímetro, gente, é demais. Olha a diferença. Não ficou melhor? Bem melhor. Só que aqui, ó, eu chego aqui e vou medir. Subi 1 milímetro, tá? Aumentei para 0,5. Aí eu venho aqui e vou até o ponto alto dela. No 0,5? Olha onde está o meu 0,5 aqui, ó. Consegue ver? Ó, aqui tá eu subi, tá vendo? E olha onde está o meu 0,5 aqui. Olha como a sobrancelha já vai dar outra cara, ó. Ela vai continuar uma sobrancelha arqueada, tá? Porém, olha o que eu vou ter que tirar aqui da sobrancelha da cliente. E olha o que eu vou ter que tirar aqui da sobrancelha da cliente também. Não. Ó, só um minutinho. Olha aqui, ó. Aqui eu teria que tirar toda essa parte aqui, ó. E aqui eu teria que tirar essa parte aqui, ó. Porque a sobrancelha da minha cliente, ela vinha assim, ó. A sobrancelha natural dela. Aí eu tive que essa partezinha que tá pintada de roxo e essa partezinha que tá pintada de roxo. Porque fazendo isso, o que eu fiz? Eu tenho uma largura inicial de 0,6 e um ponto alto, que é essa medida aqui, ó, de 0,5. E aqui eu aumentei para 0,5, que antes era o quê? Era 0,4. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse negócio vai ficar gravado para mim? Vai, depois a gente manda para você. Mas... Ai, que bom. Aí eu vou vendo com calma. Aí você vai. Eu vou mostrar nas suas fotos também, tá? Mas só para ter uma ideia. Então, assim, a primeira opção, voltando lá, que você pode fazer, é fazer uma reta, achar o ponto alto inicial da cliente, né? Você vai achar o ponto inicial aqui, medida que você vai fazer aqui, ó. Então, primeiro passo, achar a medida do ponto inicial. Segundo, fez a retinha aqui, você vai achar a altura dessa sobrancelha. Quanto que essa sobrancelha tem de altura? Fez isso, você já tem um ponto de saída para ver até onde vai o pelo da cliente.
Aí você vai ver a medida do pelo da cliente. Vamos supor que ela tenha a mesma medida aqui e aqui. Você vai ter que reduzir só aqui na parte de baixo, não tem que mexer na parte de cima. Se ela tem muito larga a parte do ponto alto, e isso é muito comum, porque às vezes a pessoa tem queda de pelo no início e o resto da sobrancelha é bem grossa, aí às vezes a gente precisa reduzir um pouco em cima e reduzir um pouco embaixo, para não ficar com aquela sobrancelha circunflexa, tá? Então, esse era uma das opções. Aqui do outro lado, eu vou falar a outra forma que dá para fazer. Essa outra forma, vou até mostrar aqui no papel, que eu acho que fica mais fácil para você entender. Imagina que aqui, ó, tá minha sobrancelha, tá? Já desenhada, já achei eu só preciso achar a medida aqui, ó, do ponto alto, tá? Essa medida aqui, ó, eu tenho já determinado o meu ponto inicial, que é essa marcação aqui. Eu tenho já determinado o meu ponto alto e o meu ponto final, tá? Eu já tenho essas três. E aqui eu tenho o quê? O meu olho fechado. A outra opção que eu vou ter vai ser fazer uma reta imaginária, tá? Ó, do ponto alto até do topo da sobrancelha até aqui, a base do meu olho. Essa base é onde o olho tá? Ó, é o que eu fiz aqui, tá vendo, ó? Tá? O que eu fiz aqui, ó. Eu tenho a medida do meu ponto alto, ponto final, ponto inicial. Aí eu tenho aqui, ó. Lembra que ponto alto, ponto inicial, ponto alto e ponto final. Aí eu venho aqui, ó, nessa direção, acho a altura que eu quero. Ah, eu quero uma altura de 5 milímetros. Vou lá, marco os 5 milímetros e venho fazendo a medida daqui de cima até aqui. A medida tem que dar igual do outro lado. Então, eu vou pegar como? Pego o meu paquímetro, vou lá e faço a medida. E aí, eu tenho certeza que elas estão na mesma altura. Vamos lá. Aqui deu 3,7. Então, aí tem que ter 3,7 aqui do outro lado também.